comentar com vocês sobre o Mário Rui. Como é que está o negócio do São Paulo com este jogador, que pode ser reforço do tricolor, né? E que, na minha opinião, chegaria, né? Ou pode chegar para o futebol brasileiro para ser, possivelmente, o melhor lateral esquerdo em atividade aqui no Campeonato Brasileiro e também no futebol brasileiro. É para tudo isso mesmo? É, gente. Vão por mim. É para tudo isso mesmo. O experiente lateral português está, neste momento, fazendo a tentativa de obter uma liberação, né, um acordo de liberação, né, amigável com a equipe do Napoli, né? Até agora não conseguiu ainda essa rescisão amigável, mas está fazendo ali. Esse possível, até mesmo em virtude de que o técnico do Napoli já disse, né? Já disse que, até mesmo em virtude de ter mais jogadores apropriados para o tipo de jogo que ele pratica, né? Ele precisa de um jogador mais com algumas características mais específicas, né? E no caso um jogador mais jovem também para fazer esse trabalho. Ele já tem ali o Matias Oliveira para fazer esse trabalho. Estão buscando ali outros jogadores, né? Neste caso ainda mais jovem, né? Do que o Matias Oliveira, porque o Napoli pretende rejuvenescer bastante o seu elenco. Talvez essa seja a grande razão pela qual o Mário Rui não firmará um contrato de renovação com a equipe napolitana, né? Até mesmo em virtude de que ele não será utilizado, e o técnico já deu esse aviso para ele, até mesmo para que ele se coloque mesmo fora do clube mentalmente, né? E isto facilite uma negociação dele com outro local, com outro clube de um outro país. Até mesmo em virtude disso, já houve esse comunicado e o Mário Rui, portanto, tenta esse acordo amigável, de rescisão amigável com a equipe do Napoli, com o clube napolitano. É provável que isso aconteça, tá? É provável que ele consiga. Essas tratativas aí já estão acontecendo e é provável que nos próximos dias a rescisão ocorra. Há uma informação que surgiu agora há pouco, né, de que o São Paulo teria feito uma oferta para o Napoli, enviando para o Napoli alguns valores até para que o Napoli liberasse rapidamente o Mário Rui. Essa informação eu não consegui bater muito com outras informações a respeito, não consegui obter de outras fontes a confirmação dessa informação. De qualquer maneira, é algo bem recente, né, de poucas horas, né? O São Paulo pretende, com o jogador, apresentar um contrato de 3 anos, o que é aceitável, já que ele tem 33 anos, né? Lembrando, como disse um amigo meu ligado aí ao São Paulo, né, que ele estava em pré-temporada, de tal sorte que ele chega no São Paulo, não chega numa condição de jogo primorosa, ele vai precisar sim, apesar da iniciativa do São Paulo de tentar contratá-lo mais breve, ele não chega ao clube em condição de jogo imediatamente, vai precisar de uns 10 dias, talvez uns 15 dias, umas 2 semanas aí para que ele consiga ter uma condição perfeita para jogar, né? De qualquer maneira, gente, pelo calendário brasileiro, o São Paulo vai ter muitos jogos ali importantes futuramente, né? Inclusive de Libertadores e assim por diante. Não tem problema o jogador precisar de 2 semanas aí para ter a condição aí para jogar. No primeiro momento em que o Mário Rui foi especulado, pelo andamento do negócio, tudo indicava que ele seria contratado o mais breve possível. Não aconteceu, mas vai acontecer essa contratação, porque a informação que temos também é que houve uma oferta vinda de um clube espanhol e o Mário Rui não aceitou. Não aceitou porque parece que de fato está encantado com a possibilidade de jogar no São Paulo. Eu não gosto muito, vocês raramente vão se deparar com vídeos meus neste canal falando, né? Legitimando essas informações de alguns aí. O jogador quer muito jogar no clube tal, aqui do Brasil, o jogador está fazendo esforço tal. Em geral isso é mentira, né? Então eu nunca costumo falar disso, não. Me parece, contudo, no caso do Mário Rui, parece que há sim um encantamento com a possibilidade de jogar no São Paulo, tá? Deixando claro, gente, apesar de tudo, apesar de todos esses anos de dificuldades do tricolor, o São Paulo ainda guarda uma imagem de clube importante no futebol brasileiro lá fora, tá? O Mário Rui é um jogador que quando o São Paulo fazia muito sucesso em Tóquio, enfim, ganhando títulos e tal, enfim, Mário Rui é um jogador que ele vem de uma geração que aprendeu a apreciar esse tipo de coisa, tá? Né? Ainda que, enfim, algumas dessas conquistas do São Paulo tenham acontecido um pouco antes até
de seu nascimento, mas ele vem de a cultura de valorização, quando criança, da imagem do São Paulo como o principal clube do futebol brasileiro. Então talvez isso tenha ajudado ali o Mário Rui, né? Uma outra situação bastante importante, e aí eu acho que vocês não conseguem dimensionar muito bem, mas eu estava conversando outro dia com um amigo meu francês, ele relatou para mim, né, a questão de que o retorno do Raí ao São Paulo foi muito importante naquela ocasião para alavancar bastante a imagem do São Paulo lá na Europa, não somente na França. Por quê? Porque quando o Raí volta, hoje a gente tem jogadores importantes, ou alguns até ex-jogadores em atividades retornando para o futebol brasileiro, caso do Marcelo no Fluminense e tal. Então hoje isso é muito mais comum do que era na época do Raí. E o retorno do Raí, na verdade, foi algo muito importante para a imagem do São Paulo naquele momento. O São Paulo, portanto, ainda é um clube cuja imagem lá fora, tá, para os desavisados, é de um clube que faz tudo corretamente. Ok, Mário Rui será, portanto, jogador do São Paulo, né? Tudo indica, evidentemente. E aí será, gente, talvez o melhor lateral esquerdo atuando no futebol brasileiro, né? Porque se Mário Rui jogar no São Paulo 70% do que ele jogava no Napoli, ele vai ser, com sobras, o melhor lateral esquerdo atuando aqui no futebol do Brasil. Mário Rui é muito bom jogador. Ele é muito agressivo. O mais interessante no Mário Rui é que ele é agressivo, mas ele marca também muito bem, tá? Ele é um jogador extremamente rápido e eu diria pra você que a agressividade que ele tem não é aplicada somente ao jogo dele ofensivo, quando ele faz ultrapassagem, quando ele vai pro campo de ataque, não. Também quando ele faz abordagens defensivas, sobretudo no primeiro campo, que é o campo de defesa. Então, a despeito da demora, né, dessa contratação, ela tem tudo para acontecer. E aí, vamos lá, né, gente? Sempre, né? Vamos ter uma visão muito crítica aqui em relação aos dirigentes do São Paulo, como de quaisquer outras equipes do futebol brasileiro. Vamos criticá-los severamente quando eles errarem, e é necessário também elogiar quando eles acertarem nisso daí. Vamos lá. O Marcos Antônio, para mim, foi uma grande contratação do São Paulo. Um jogador que, vão por mim, quando se adaptar direitinho ao São Paulo, pode entregar muito resultado para o tricolor. Era um jogador que cabia em quaisquer equipes dessas que tá se montando como gigante aqui no futebol brasileiro. Um Botafogo, né? O Flamengo, que é um desses gigantes em termos de contratações recentes aí dos últimos anos. O Palmeiras, algumas outras SAFs, o Bahia, né? E evidentemente que também cabe no São Paulo, enfim, e vai ser provavelmente no São Paulo um extraordinário jogador. A gestão tricolor mereceu elogios meus quando contratou o Marcos Antônio, e também precisamos elogiar com essa do Mário Rui, embora a contratação não tenha sido efetivada ainda, mas você percebe que o interesse e a tentativa do São Paulo, inclusive se essa oferta de fato aconteceu, isso mostra que os dirigentes não estão perdendo tempo. Porque o Mário Rui é realmente um jogador que também caberia em qualquer grande equipe de futebol da América Latina, e ele pode chegar ao São Paulo. É uma contratação inteligente, muito inteligente, é uma percepção de mercado bastante elevada. Então, a despeito de todas as críticas que a gestão do São Paulo merece, precisamos elogiá-la em relação a Mário Rui, caso o São Paulo consiga contratá-lo. E se não conseguir, porque um outro que me entrou na frente, neste momento, eu diria para vocês, não será por falta de esforços da gestão do São Paulo, que está fazendo de tudo para contratar este jogador. Sabem muito bem vocês todos que eu não fico alisando o dirigente aqui neste canal, né? Mas eu preciso reconhecer que, de fato, a tentativa pelo Mário Rui, ela está muito à altura de dirigentes com um entendimento mínimo do que é o São Paulo. Né? Pode ser que isso seja circunstancial, claro, pode ser que sim, mas pode ser também que não. Agora, de qualquer maneira, gente, a despeito deles ainda serem muito pouco confiáveis, os dirigentes do São Paulo, é necessário elogiá-los nessa tentativa pelo Mário Rui, porque se for contratado realmente, pode ter certeza, depois do segundo jogo dele em forma, vocês nunca mais vão ficar falando em lateral esquerdo, e evidentemente que ninguém mais vai lembrar do Wellington, que muita gente tenta esquecer, enquanto ele é jogador do São Paulo, muito torcedor do São Paulo tenta esquecê-lo, né? Vocês não vão se lembrar dele quando o Mário Rui for contratado, se de fato isso acontecer. Tá bom, meus amigos? É isso. Grato pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.